Bom, então vamos hoje iniciar a nossa primeira apresentação de monografia, né, do Espaço Carlos Bainton, apresentando hoje Juliana, que fez o curso na primeira turma, né, o nosso curso de especialização, uma formação, e Juliana, então, eu vou apresentá-la, né, para quem não conhece, a ela e ao tema, tá? Então, Juliana Graciosa Botelho Keating, ela é psicóloga formada pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie em 2001, é especialista em cinesiologia psicológica, integração fisiopsíquica pelo Instituto Sede Sapiense em 2003, também especialista em psicoterapia de casal e família pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, SBPA. Ela é membro do Núcleo de Casal e Família, também da SBPA. Ela se formou em 2019, né, essa especialização em família. E também a nossa especialização em psicologia simbólica pelo Espaço Carlos Bacon em 2000. E Juliana vai apresentar hoje para a gente o trabalho que ela fez, né, de monografia de conclusão de curso, cujo tema é Nasce uma Estrela, análise psicodinâmica dos personagens do filme. Então, é o filme bem conhecido, a gente pediu para quem pudesse assistir, né, com antecedência. Infelizmente, nós não podemos passar nem trechos por essa questão de direitos autorais, mas Juliana vai apresentar e se virar mesmo assim, né, Ju? Isso. Então, vamos lá. Obrigada, Juliana. Muito obrigada por vocês estarem aqui e pela Juliana ter topado esse projeto, ter sido assim logo a primeira a se apresentar. Então, obrigada. Obrigada, Maria Helena. Então, antes da gente começar, vou fazer meu agradecimento aqui também a todo mundo que está presente, né? Todo mundo que se interessou, que quis participar aqui, né? dessa exposição. Eu espero conseguir falar de uma forma concisa para a gente ter uns minutinhos no final, né? Quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, espero que dê para a gente conseguir, né? Que dê para a gente fazer isso. E quero agradecer a Maria Helena, a Paula e a Grace, né, pela oportunidade, por estarem aí juntas difundindo a teoria, né, criada pelo Bainton, e por fazerem isso com tanta competência, generosidade, né, e com tanta amorosidade. Então, agradecer muito todos os ensinamentos e dizer que eu estou muito feliz também com esse novo espaço, né, com essa possibilidade de troca, da gente continuar estudando, aprendendo um com o outro e continuar, pelo menos, se encontrando virtualmente, né, se não der para se ver presencialmente. Mas é isso. Então, eu escolhi o filme como tema do meu trabalho de conclusão de curso, porque eu gosto muito de fazer análise de filme, né? Foi um recurso muito usado durante o curso e com o qual eu me identifico muito também. Então, eu achei que eu ficava mais confortável indo por aí, né? Para fazer a análise psicodinâmica dos personagens, eu tomei o filme como se fosse um caso clínico, né? Como se fosse um casal chegando para mim no consultório e contando a sua história, né? E me baseei numa sugestão, né, de roteiro de supervisão que o Bainton sugeria e que, em momentos diferentes, a Grace e a Paula me cederam, né? E eu fui, então, montando o trabalho a partir daí. E aí, para não ficar muito monótono, né, eu ficar só falando, eu separei alguns trechos de algumas músicas para intercalar aqui. Então, antes de começar a falar do trabalho em si, eu vou pôr uma primeira música para ver se a gente entra no clima, né? Tá bom? Eu não vou pôr a música inteira. Então...
Are you happy in this modern world? There's so much to search for. I'm full. In all the good times, I find myself longing for change. Hear myself. Yeah. Tell me something, boy. You tired trying to fill that void? Or do you need more? And hardly been so hard for falling. In all the times I find myself longing for change. And in the times I feel myself. Então, vamos lá. Para quem assistiu o filme há muito tempo, e para quem não assistiu, vou fazer um resuminho bem rápido, né? Então, o filme conta a história do encontro, né, de dois personagens. Então, de um lado, a gente tem o Jackson Maine, que é um cantor muito famoso, né, de muito sucesso, que já está passando do auge da carreira, né, para o declínio, está começando esse movimento na vida, né? E o encontro, né? Então, de um lado, Jackson Maine, e de outro lado, a Ellie, que é uma jovem garçonete, cujo sonho era se tornar uma cantora profissional, né? Mas ela desiste desse sonho depois de muitas negativas das gravadoras, né? Então, diziam para ela que a voz era muito boa, ela soava muito bem, mas a aparência dela não era boa. E aí ela não era assim. E o filme começa, então, com o Jack procurando um bar, né? Ele já estava bêbado, já tinha tomado algumas doses aí, e ele resolveu procurar um bar após um show para continuar bebendo. E ele entra no bar onde a Ellie está cantando, né? É um bar de drag queens, e ele se encanta com a performance da Ellie, convida ela para ir para um outro bar para eles continuarem a conversa, e a partir daí, né, tem um encontro, um encantamento, e ele convida a Ellie para assistir o show dele no dia seguinte. Ela vai, ele chama ela para o palco, coloca ela no palco, eles cantam juntos, e a partir desse momento ela passa a fazer parte da turnê de shows dele pelo país. E eles se apaixonam, começam um relacionamento amoroso e compõem muitas canções, né? E a parceria musical deles é um sucesso. Até que numa noite, depois de um desses shows, a Ellie foi abordada por um produtor musical chamado Rez, que oferece a ela um contrato para a carreira solo, né? E ele alega para ela que ela tem um potencial muito maior do que ela está construindo com o namorado. E ele quer ajudá-la a exercer esse potencial, né? E aí, com essa proposta, ele também tira a Ellie da música country, né, que era o estilo musical do Jack, e leva ela para o pop. E aí, a partir daí, começa a crise conjugal, né, com esse novo ritmo, o novo figurino da Ellie, a nova cor dos cabelos, a nova maquiagem, a introdução de coreografias e bailarinos no palco, né? Tudo isso vai deixando o Jackson muito incomodado e temeroso de que a mulher por quem ele se apaixonou desapareça.
E aí o filme vai mostrando, enquanto a Ellie vai ascendendo na carreira musical, o Jack, enciumado, né, desapontado com a transformação da namorada, volta a abusar de álcool e drogas, né, e se coloca em uma porção de situações constrangedoras, perde o contrato e vai, então, acontece a derrocada aí da carreira dele, né? E além dessas questões também, ele tem um problema auditivo adquirido na infância e esse problema também vai piorando e vai prejudicando a performance dele no palco, né? Bom, e aí, a partir daí, a gente vê o Jack cada vez mais incomodado, algumas discussões entre eles, ele perde, né, alguns momentos importantes aí para a carreira da Ellie, e num dado momento ele decide pedir a Ellie em casamento, ele faz para ela um anel de noivado com a corda da guitarra, né? Eu achei esse símbolo bem forte, assim, vou falar dele depois. Eles se casam no mesmo dia, mas a insatisfação do Jack só aumenta, né, a cada dia, diante da personalidade musical da Ellie. Só que com essa nova personalidade, ela ganha o Grammy, né? E no dia da apresentação do Grammy, ele dá um vexame em rede nacional, e a partir daí ele então vai para uma clínica de reabilitação, fica alguns meses ali, e enquanto ele está nessa clínica, ele está trabalhando, né, seguindo a carreira dela, e está planejando uma turnê de shows na Europa. Quando o Jack sai da clínica de reabilitação, a Ellie, então, tem a ideia, propõe para o produtor musical que o Jack acompanhe ela nessa turnê, né, que eles possam cantar algumas músicas juntos, que isso vai fazer bem para o Jack, numa demonstração também aí, né, de que ela queria estar junto do marido, é um momento muito delicado também para a relação do casal, né? Mas o produtor musical se recusa veementemente e a Ellie, então, cancela a turnê europeia. E aí, o produtor musical, encontra uma forma de conversar com Jackson sozinho, diz para ele lá algumas verdades e horas depois o Jackson comete suicídio, né? E o filme termina com a Ellie num tributo em homenagem ao marido, na qual ela escolhe cantar uma música inédita do Jack e ela se apresenta ao público como Ellie May, né? Então, para mim, fica o símbolo de que, né, de que ela era só Ellie e, de repente, ela ficou Ellie May, né? Ela se apresenta profissionalmente assim. Então, esse é o resumo do filme. Eu vou começar falando do Jackson, a minha análise psicodinâmica do Jackson, que é o personagem que mais aparece, a gente tem mais dados dele, né? E para a gente entrar, então, no clima dele, vou pôr um pouquinho... Se der tempo, o que você acha? Juliana, eu só vou te falar que quando você colocou a primeira, o som não ficou bom. Não ficou bom? Então não vou pôr, não, gente, vamos embora. Eu acho que não ficou bom, não. Então, assim, um trechinho, né, de música que eu até coloquei no meu trabalho foi um trecho que diz assim: eu estou à beira do precipício, assista enquanto eu mergulho, eu nunca vou tocar o chão, né? Isso, para mim, traduz bastante da personalidade do Jack. Então, ele é um homem de mais ou menos 40 anos, vivendo a sexta fase arquetípica da vida, denominada por Byton como a fase da maturidade. Na tipologia do Jung, né, na minha visão, acho que Jack se encaixa no tipo sentimento introvertido, né? E já na tipologia proposta pela psicologia simbólica, a gente pode dizer que a psicodinâmica deste personagem é dominantemente
regida pelo arquétipo matriarcal na sua forma defensiva, né? Isso se manifesta principalmente no vício de álcool e drogas e também pela impulsividade que o Jackson apresenta, né? A defesa predominante em seu dinamismo psíquico é a defesa neurótica, e como aspectos criativos da personalidade dele, a gente pode falar da criatividade, da afetividade, a facilidade de comunicar os seus sentimentos e angústias por meio da música, cativando milhares de fãs, né? E ele fala muito no filme sobre ter o que dizer e a forma como se diz, né? Então, ele fazia isso muito bem com a música dele. E como aspectos defensivos da personalidade, a gente pode falar de novo, né? Do vício em álcool e em drogas, da impulsividade, e também da tendência a estabelecer relações simbióticas, né? É o que acontece na relação, é o que a gente observa na relação dele com o irmão, o Bob, e na relação dele com a Ellie, né? No decorrer do filme, é possível identificar sua ferida narcísica de desamparo formada na mais tenra idade, né? Talvez ali começando com a morte da mãe no parto, e seguida por um pai muito distante, negligente, né? Muito ausente, alcoolista também esse pai. No que se refere ao quaternio primário, temos as seguintes informações. Aos 63 anos de idade, o pai do Jack tem uma crise existencial, decide se mudar para o Arizona para trabalhar numa fazenda de nozes pecan. E é uma fazenda num lugar muito esmo, assim, os vizinhos eram indígenas, né? Trabalhando nessa fazenda, ele engravida a filha do fazendeiro, que era uma jovem ali entre 17 e 18 anos, e essa jovem morre no parto. Ainda sobre o quaternio primário, né? A negligência do pai do Jack impediu que ele visse o sofrimento do filho, né? E impediu também que ele percebesse as situações de risco nas quais Jack se envolvia, né? Ele não percebia mesmo, né, o filho. A gente também vê isso na atitude do pai de levar o filho para o bar, né? Ele era o companheiro de bar do pai. Em outra situação também que essa negligência fica marcante é quando o Jack relata que quando era pequeno ele gostava de enfiar a cabeça na concha acústica da vitrola para ouvir o som da música, e foi isso que ocasionou o problema auditivo, né, que ele vai carregando e que vai piorando ao longo dos anos. Então, na vida adulta, a gente encontra um Jackson Maine carente, né? Em seu self individual, a gente tem uma intensa vivência de solidão, abandono e desamparo, né? Em relação ao self familiar, a gente tem as seguintes informações. Bob, né, o meio-irmão do Jackson, passava muito tempo na estrada, tentando emplacar na carreira musical. E, certa vez, o pai do Jack fica doentado, Bob vem para a fazenda para cuidar do pai e se depara com o Jack tocando piano. E aí o olhar do Bob para o Jackson nesse momento faz com que Jackson se sinta muito amado, era um olhar de admiração, né? E talvez tenha sido, né, não sei se é a única, né, mas uma das únicas vezes em que o Jack recebeu esse olhar de alguém, se sentiu visto, né, por alguém. E isso foi muito importante na construção da relação desses irmãos, né? Quando o Jack, então, tem por volta de 13 anos, o pai falece, e é o Bob, então, quem vai cuidar do Jack. O Bob desiste da carreira musical, e ele passa a ser uma figura muito importante para o Jack, né? Uma referência positiva, amorosa, afetiva, de figura paterna. Que mais?
E aí essa ligação entre eles fica tão forte a ponto deles estabelecerem uma relação simbiótica, né? Quando Jack, então, inspirado, né, no irmão, decide seguir a carreira de música e chama o irmão para fazer parte disso, né, para acompanhá-lo, para assessorá-lo. Só que, além da carreira de música, além de assessorar, né, a carreira profissional do Jack, Bob assume vários outros papéis, né? É ele quem cuida da saúde do Jack, é ele quem cuida do bem-estar. Então, quando o Jack está lá chapadão, é o irmão que vai lá socorrer, né? É o irmão que vai lá, que cuida. Ele passa quase que viver exclusivamente para o Jack, né? Acompanha o Jack o tempo inteiro. O que mais? Em relação ao self profissional, a gente percebe, né, um músico bem-sucedido, interessado em se manter conectado com o público dentro e fora do palco. Às vezes também de uma forma ruim, né, defensiva. Por exemplo, quando o Jack decide não usar o fone de ouvido, né, ele tinha essa... Então, ele decide não usar o fone de ouvido para se manter conectado com o público, para não perder essa conexão, para escutar a plateia, né? E também a gente vê, né, essa característica dele nos momentos inapropriados, em que muitas pessoas iam lá, tiravam foto, filmavam, e ele não falava nada, ele fazia, né, sorria e segue a vida. A música se configurou numa função estruturante criativa que manteve Jack vivo, né? Na infância, adolescência, vida adulta, foi o que foi o grande motor do Jack, né? Em contrapartida, o amor próprio e o autocuidado se tornaram funções estruturantes fixadas, devido à enorme ferida de abandono que o Jack carregava, né? E aí, enquanto eu estava escrevendo o trabalho, eu fiquei pensando muito na compra da fazenda, né? O pai do Jack morre, é enterrado lá na fazenda, e num dado momento o Jack resolve comprar a fazenda. E aí a minha análise é a seguinte, de que essa compra da fazenda foi um símbolo fixado também, né? Porque Jack se manteve conectado de uma forma defensiva à sua origem e ao seu desejo de resgate desse pai, que apesar de muito inapropriado, era tudo que ele tinha, né? E a compra da fazenda poderia ter sido um símbolo criativo se o Jack tivesse se envolvido, né, na manutenção da fazenda, nos cuidados com a fazenda, se ele frequentasse a fazenda, fosse um lugar de descanso, de resgate, mas não foi, né? Ele comprou e entregou para o irmão, sem nem consultar o irmão, né? Se o irmão queria, se tinha interesse, né? Então, acho que do Jack é isso que eu tenho para dizer, né? Tive que dar uma resumida aqui também para poder caber. E aí, vamos lá, análise psicodinâmica da personagem Ellie. Para ela, eu separei um trecho de uma outra música do filme que diz assim: aquele céu do Arizona queimando em seus olhos, você olha para mim e, querido, eu quero pegar fogo. Está cravado em minha alma como o ouro da Califórnia. Você encontrou a luz em mim que eu não conseguia encontrar. Eu acho que isso define bastante também a Ellie, né? O filme fornece poucos dados sobre a infância dela, mas a gente também consegue fazer uma boa análise. A Ellie, então, é uma mulher na faixa dos 20, 30 anos, vivenciando a quinta fase arquetípica da vida, denominada pela psicologia simbólica como a fase adulta, marcada por 3 temas centrais: a realização profissional, o casamento e a família. E a gente, ao longo do filme, a gente percebe que a Ellie alcança esses objetivos, né?
ela se muda para a casa do Jack, compra um cachorro, eles formam uma família, mais para frente eles oficializam a relação com o casamento, né? E ela tem a realização profissional, ela consegue ascender na carreira musical, né? Eu não consegui definir o tipo psicológico da Ellie segundo a psicologia analítica, né? Segundo Jung, eu não consegui fechar. Eu e Paula, né, Paula? A gente ficou conversando e falei, eu não vou arriscar, não, eu não consegui. Mas na tipologia postulada pelo Byton, a gente pode dizer que o arquétipo regente dominante na consciência da Ellie parece ser o arquétipo da alteridade, na medida em que ela demonstra desenvoltura, criatividade, afetividade, empatia, que são característicos do arquétipo matriarcal, mas ela também exerce muito bem, né, a disciplina, ela tem uma boa postura, ela é responsável, né, e essas são características do arquétipo patriarcal. E esses dois arquétipos, trabalhando juntos, aí confluem na construção da alteridade, né? Como aspectos criativos da personagem Ellie, aspectos criativos da personalidade dela, né? A gente pode falar da coragem, da sensibilidade, da persistência, da criatividade, da responsabilidade, o amor, empatia e a gratidão, né? Como que aparecem em diversos momentos aí do filme. Por outro lado, como aspecto defensivo da personalidade, a gente observa na Ellie a preocupação com o outro em detrimento de si mesma, né? Então, a gente observa alguns exemplos aí de situações no filme em que ela se coloca em segundo plano. Então, nos shows com Jack, né, e em várias outras situações, ela se coloca em segundo plano para cuidar do outro, né? Outro aspecto defensivo da personalidade foi a insegurança que ela demonstrou, né, tantas vezes. Apesar de ter havido evolução na função estruturante da autoconfiança, essa função estruturante se mostrou fixada durante grande parte do filme, né? A Ellie precisou muito do Jack, do produtor musical e do amigo dela para acreditar no talento dela, né? A função estruturante do amor na Ellie, embora tenha sido muito criativa no primeiro momento, né, no início da relação, atuou de uma forma defensiva quando se estabeleceu uma relação simbiótica e a Ellie se manteve presa a uma relação que a prejudicava, né? Então, naquelas situações constrangedoras, né, que Jack colocava ela, e ela se manteve ali ligada, né? A função estruturante da música atuou criativamente em Ellie, configurando, sim, uma bela forma de comunicar os seus sentimentos. Mas, quando ela migra lá para a música pop, essa função estruturante fica ameaçada de atuar defensivamente, né? Quando ela fica ali, né? Atende ou não atende às exigências do mercado fonográfico, né? A vivência de abandono por parte de sua mãe e o bom relacionamento com seu pai compõe o quaternio primário de Ellie. A gente vê que ela tem um ego bem estruturado, né? Mais estruturado do que o ego do Jackson. E ela tem aí nesse quaternio primário também uma experiência bem diferente, né? Porque apesar dela também ter sofrido a ferida de abandono da mãe em algum momento entre a infância e a adolescência, ela teve um pai presente, ela teve um pai amoroso, né? Que apesar aí também
de alguns possíveis defeitos que o pai possa ter, ele estava sempre ali, né? E sempre apoiando, incentivando, e isso fez muita diferença, né? A Ellie, então, se mostrou uma mulher forte e íntegra, mas insegura quanto ao seu talento profissional. O self familiar é composto por pai e filha que moram juntos e mantêm aí uma boa relação em termos de carinho, cuidado e afeto, né? O pai da Ellie, Lorenzo, é um motorista de carros executivos, né? E a gente vê que ele também tem vício, né? Ele aposta em cavalo, e a Ellie dá a entender em algum momento que ou ele já foi, né, um alcoolista, ou houve algum alcoolista muito presente ali na família, né? E o pai da Ellie tinha necessidade de se sentir importante e valoroso. Então, de vez em quando ele contava uma vantagem, de vez em quando ele inventava umas mentiras, né? E gostava de ficar próximo de pessoas famosas também, para se sentir melhor, né? E a gente vê que ele projeta também esse desejo de sucesso, de fama na filha, né? E aí tem uma passagem muito interessante que mostra essa projeção, mas também que mostra essa projeção e que, num primeiro momento, pode soar como um consolo, né? Mas que, no fundo, foi sentido pela Ellie como uma provocação para ela continuar correndo atrás do sonho dela, encontrar o lugar ao sol, né? Que é quando ele exibe ela lá, né, para os amigos e fala, olha, mais ou menos assim, a vida nela é muito justa, é isso, existem muitas pessoas talentosas, mas que não têm a mesma sorte. Ele dá o exemplo do Frank Sinatra, que vem com aqueles olhos azuis e aquele terno, e aí ele consegue o espaço, e aí muitas pessoas que ficam aí no anonimato e são muito talentosas e tal, perdem o seu lugar, né? E isso, ao meu ver, né, por um lado fica parecendo uma coisa de consolo e tal, mas foi fundamental num determinado momento para ele tomar a decisão, ir no show do Jackson, né, e aí ter a sua vida transformada por essa experiência, né. Porque apesar dessas projeções também do pai, né, ele tem um desejo genuíno, né? Ele tenta ensiná-la, incentivá-la, ele tem um desejo genuíno de que ela corra atrás do sonho dela, que ela aproveite as oportunidades que a vida oferece, né? Então, apesar dele ter esse jeitão assim de contar vantagem e tal, tem um desejo genuíno de que ela reconheça as oportunidades e agarre essas oportunidades, né? Tem mais. No que se refere... e aí essa atitude do pai, né, faz com que, então, ela acione aí a função estruturante da coragem, e aí que leva ela para o caminho que ela quer, né, para a autorrealização. No que se refere ao self profissional, ser garçonete, né, era só uma ocupação para ele, não era nada assim, além de uma fonte de renda, né? E ela se realizava, então, e se contentava, né, se apresentando uma vez por semana lá no bar das drag queens. Mas conforme a carreira dela vai se estruturando, a gente percebe que ela é uma profissional muito dedicada, comprometida, né, e competente. Embora ela estivesse constantemente preocupada em não perder o seu talento e a sua essência, a Ellie se rendeu aí a algumas exigências do produtor, né?
Mas, apesar disso, eu acredito aí que o arquétipo da alteridade se fez presente, mesmo assim, né, na relação com o produtor, quando, por exemplo, ela recusa a presença dos bailarinos, lá, dos dançarinos no palco, né, contrariando o que o Hess tinha programado para ela, né? Outro exemplo foi a recusa dela em platinar o cabelo. Ela entendeu que tá bom, preciso mexer no meu visual, mas eu não vou platinar o meu cabelo. E aí ela escolheu uma outra cor, né? Ela participou ativamente da confecção do figurino dela, então também colocando ali a vontade dela, né? Que mais? E o arquétipo da autoridade também se mostrou muito presente em Ellie quando ela abdica da turnê europeia para acompanhar o Jack, né? Ela entende que é um momento delicado para ele, é um momento delicado para a relação do casal, que ficou 3 meses, né, afastado, e ela, então, entende que naquele momento ela precisa estar com o Jack, né? Bom, em relação a Ellie, é isso. Eu vou falar rapidinho do self conjugal, então. Eu separei um trechinho de música que diz assim, para falar, né, desse self conjugal. Você é a música para os meus olhos. Eu tive que ouvir só para te encontrar. Eu gostaria que você que você me deixasse cantar junto. Te darei um ritmo que te deixe à vontade. Eu quero aprender cada verso seu. Eu quero preencher seus espaços vazios. Eu quero tocar a partitura para alcançar seu coração. Cantar uma canção que te deixe à vontade. Amor, deixe sua música ser minha. Cante enquanto eu harmonizo. Deixe suas melodias voarem na minha direção. Me leve ao seu paraíso, em uma onda musical. Eu estou apaixonado pela sua música. Você é a música para os meus olhos. Então, vamos lá, né? Jackson e Ellie se conheceram depois do trabalho, né, de cada um. Ele cantor, ela garçonete. Ele embriagado à procura de mais bebida alcoólica e ela se apresentando num palco. Ele emocionado encantou-se rapidamente por ela, que, surpresa por esse encantamento dele, sensibilizou-se com a solidão daquele homem por trás da persona de astro da música country, né? A música foi um símbolo muito importante na dinâmica do self conjugal. Através da música, Jackson e Ellie se conectaram, se apaixonaram e estabeleceram uma ligação profunda entre eles. A gente pode até dizer que, no início, né, essa simbiose entre eles foi criativa. Eles criaram muitas canções, né, muitas canções bonitas e que fizeram muito sucesso. Que mais? A aliança de noivado, feita com uma corda da guitarra do Jack, foi um símbolo potente que coroou essa relação entre eles e a música, né? Que mais? A ferida narcísica no quaternio primário de ambos, né, tanto de Jack quanto de Ellie, também teve uma participação importante no enlace desse casal, né, além da música. E aí os complexos não elaborados, principalmente os complexos maternos, né, principalmente os de Jack, inviabilizaram a transformação necessária para que essa relação evoluísse, né? Então, as feridas emocionais do Jack e as fixações, né, em períodos tão precoces da vida levaram Jack a desenvolver menos recursos internos do que a Ellie e contribuíram para a crise conjugal e para o desfecho terrível da relação, né?
A função estruturante do amor, embora tenha sido muito criativa para o casal num primeiro momento, atuou defensivamente ao se estabelecer uma relação simbiótica entre eles. Hez, o produtor musical, surge, então, como um importante elemento na diferenciação, na discriminação, né, entre eles, no rompimento dessa simbiose e na transformação do self conjugal. O que me fez pensar que talvez o Hez estivesse exercendo ali uma como é que fala? Talvez o Hez estivesse ali exercendo uma função de arquétipo central, né? Contudo, ele fez isso de uma forma sombria, né? O que foi muito terrível aí para esse casal, né? E o exemplo mais marcante dessa forma sombria, né, com que Hez atuou foi quando Jack tinha acabado de chegar ali da clínica de reabilitação e ele diz para o Jack: você quase destruiu a carreira dela. Ela nunca vai te dizer isso. Ela te ama demais. Ficar casada com você já é uma piada, uma vergonha. Nós sabemos que é só questão de tempo até você passar dessa bebida, que ele estava bebendo água, né, para a bebida alcoólica. E quando isso acontecer, não quero que ela esteja perto de você. Com o rompimento da simbiose, a relação conjugal entrou em crise, né? E o doloroso desfecho foi consequência da impossibilidade desse casal de viver a sua individualidade dentro da relação conjugal, né? Então, dessa forma, o desenvolvimento pessoal de cada um entrou num processo defensivo. O que mais? Então, Jack, carente e frágil, percebeu a intensidade das consequências de seus atos para a relação e para a carreira profissional de sua mulher, bem como a incapacidade dele em lidar com as próprias questões, né? Ellie, por outro lado, não conseguiu expressar para o marido a sua frustração e a sua raiva pelo comportamento dele, né? E talvez ela não tenha feito isso para protegê-lo dele mesmo, dela própria e da mídia. Ellie não conseguiu revelar ao seu marido o real motivo que levou ao cancelamento da sua turnê pela Europa. A função estruturante sacrificial defensiva levou Ellie a desistir da turnê e Jack a se matar para dar espaço para sua esposa. A cena final traz Ellie num tributo ao falecido marido, apresentando-se com seus cabelos na cor natural, com seu rosto suavemente maquiado e a roupa elegante, sem extravagâncias, quer dizer, totalmente diferente da persona musical que ela havia criado, né? Ela escolhe cantar uma música que ele compôs quando a relação estava em crise e ele estava muito incomodado com a transformação da persona artística de Ellie. O que mais? Naquela ocasião, Jack estava ressentido com a quebra da simbiose, ao mesmo tempo em que percebia o perigo real do afastamento de Ellie de sua ausência. Não. O afastamento real de Ellie da própria essência, né? Então, a música I'll Never Love Again era uma carta de despedida que expressava a dor de separação para o Jack. E, no final, essa canção deu voz ao luto vivido pela Ellie, né? Então, ela teve aí duas funções. O fato de se apresentar como Ellie, como a Ellie que Jackson conheceu e amou, né, tem um significado para além da homenagem ao marido. A sua atitude final pode estar associada a uma elaboração não só do luto, mas de muitos aspectos pessoais dela, como, por exemplo, a sua autenticidade, o amor e a relação. E é isso que eu separei para a gente falar hoje.